Bíblias, gostaria de trazer uma reflexão no Salmo de número 107. Eu li um livro chamado A Verdadeira Felicidade, do pastor Martyn Lloyd-Jones. E esse livro me ajudou muito na percepção da mensagem deste Salmo 107. E com a graça de Deus, eu gostaria de compartilhar essa palavra com os amados irmãos, a palavra de Deus. Salmo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e o congregou de entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Vamos orar mais uma vez pedindo que Deus fale conosco. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Ensina-nos a Tua palavra. Alimenta-nos com a Tua palavra. Aplica no nosso coração a Tua palavra. Ajuda-nos na exposição da Tua palavra. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Suplicamos o Teu auxílio, a capacitação que vem de Ti. Glorifica o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, normalmente a gente gosta muito de fotografia. Fotos trazem recordações. Às vezes, boas recordações, às vezes, tristes recordações, até recordações engraçadas. Tem situações que você vê assim uma foto de 20 anos atrás, 30 anos, você até sorri, a roupa que você estava vestido, o corte do cabelo. Então, as fotografias, elas trazem recordações. Por que eu estou falando isso? Porque o Salmo 107, ele se estrutura como uma espécie de álbum de fotografias. O texto vai nos mostrar 4 quadros, 4 fotografias de indivíduos que estavam vivendo a sua vida distantes de Deus, distantes da palavra de Deus. E como é que eles estavam? Como é que eles viviam? O que acontece com alguém que resolve viver a vida distante de Deus, distante da palavra de Deus? Que imagens são vividas, que imagens, que quadros, que realidade é vivida por estas pessoas? Então o Salmo 107 nos mostra exatamente este álbum de fotografia. Eu gostaria de convidar você a observar comigo quais são as fotografias, os retratos que este salmo nos mostra. O primeiro nos é apresentado nos versículos 4 e 5, a partir do versículo 4 e 5. O salmista começa a nos apresentar um grupo de pessoas que estão perdidas no deserto. Observe, verso 4: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. O texto, portanto, nos apresenta este grupo de pessoas que estão à procura de uma cidade. Eles querem encontrar um lugar de habitação. Cidade é lugar de luz, de habitação, de segurança, de conforto. Eles estão procurando este lugar, eles estão procurando essa cidade, eles estão procurando esta habitação, este lugar seguro, confortável. Talvez eles buscaram informações, um mapa, pesquisaram no Google, para descobrir esta cidade, encontrar esta feliz realidade. Diz o texto que eles andam procurando essa cidade, mas na verdade eles não encontram a cidade, eles estão andando num deserto, eles estão perdidos no deserto. Observemos, além de perdidos, eles estão com fome e com sede. Veja o verso 5, por favor. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Eles estão perdidos, eles estão famintos, eles estão sedentos. E o texto diz que não apenas o corpo, mas a própria alma está sedenta, está com sede, está cansada, está perdida.
Percebamos, amados irmãos, que esse texto claramente nos apresenta a realidade, a situação de muitos seres humanos hoje. O quadro, a vida de muitas pessoas nessa noite pode ser descrita por intermédio destas palavras. Elas estão procurando esta cidade, este lugar seguro, este lugar de paz, de conforto, de segurança. Mas por mais que procurem, por mais que busquem encontrar esta cidade, eles não conseguem achar. E não apenas estão perdidos, estão famintos, estão cansados, estão com sede. A alma desfalece, a vida desanima. A razão de existir começa a perecer. Essa é a primeira imagem que o Salmo nos descreve. A imagem, a fotografia dos que estão perdidos. Qual é a primeira fotografia, igreja? Dos que estão... Eu vou perguntar e os irmãos completam. Qual é a primeira fotografia dos que estão perdidos? Indivíduos que estão perdidos. Mas em segundo lugar, o Salmo nos mostra uma segunda imagem, um segundo quadro. Observe, por favor, no versículo de número 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros. A imagem muda. Por isso que parece um álbum de fotografia, porque ora o texto apresenta-nos indivíduos perdidos no deserto, mas agora a imagem já não é de um deserto, é de uma prisão, de um calabouço. Indivíduos que estão sentados, mas não numa praça cheia de luz, de diversão. Eles estão sentados, mas ao mesmo tempo estão aprisionados, acorrentados. Eles estão num lugar que cheira a morte. Eles estão assentados em trevas. Eles estão em sombra de morte, versículo 10. Presos em aflição e em ferros. Eles estão algemados. Eles estão em cadeias. E aí você olha para este versículo e pergunta: por que estes indivíduos estão enfrentando essa terrível realidade de sombra de morte, de trevas e de aprisionamento? O versículo 11 responde, observe aí por favor, na sua Bíblia: por se terem rebelado contra a palavra de Deus. Eles se rebelaram contra a palavra de Deus. Há um Deus vivo que fala, que orienta, que nos conduz à liberdade. Mas esses indivíduos resolveram desprezar, ignorar a palavra de Deus. Eles desprezaram o conselho do Altíssimo. Há um Deus vivo, há um Deus sábio, que traz uma palavra de sabedoria, um conselho que promove luz, liberdade, alegria. Mas esses indivíduos resolvem desprezar a palavra de Deus, rejeitar o conselho do Senhor. Talvez eles disseram: eu quero é curtir a vida, eu quero é aproveitar de verdade, eu não vou ouvir essas palavras que os crentes todo domingo pregam. Eu não quero este conselho. Eu quero é curtição, eu quero é liberdade, eu quero é alegria, eu quero é aproveitar. Mas o que aconteceu com eles? Em busca de curtição, em busca de alegria, em busca de prazer, eles encontraram na verdade uma prisão, algemas, cadeias. Eles estão presos. Meus irmãos, estas palavras, este quadro descreve claramente a vida de muitos nessa noite. Muitos que desprezam a palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, em busca de alegria, em busca de felicidade, em busca de curtição, em busca de real liberdade. Em vez de terem encontrado alegria, felicidade e curtição, encontraram algemas, prisão. Vivem uma existência aprisionada, escravizada no pecado, nos vícios. Não há real liberdade. O que existe são algemas. E o versículo 12 continua descrevendo essa fotografia, porque diz que agora eles estão abatidos, de modo que lhes
Acompanhe, por favor, verso 12. De modo que lhes abateu o coração. Caíram. Veja que quadro terrível. Eles estão presos em sombra de morte, estão caídos. Mas o pior, o versículo 12 termina assim: e não houve quem os socorresse. Os amigos já não estão por perto. Aqueles que bateram nas costas, prometendo acompanhar até o fim, já desapareceram. Ele está preso, caído e sozinho. Não há ninguém que os ajude. Não há ninguém que possa livrá-los dessa situação de morte, de prisão, de desalento e de queda. É interessante porque este versículo lembra-nos muito o que está escrito em Lucas capítulo 5, que nos fala do jovem, do filho pródigo. Lembra do filho pródigo que ele diz assim ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Eu estou cansado da tua casa, das tuas palavras, dos teus conselhos. Eu quero aproveitar a vida. Eu quero conhecer o mundo. Eu vou embora. E a história nos mostra em Lucas capítulo 5, que esse jovem no final não encontrou alegria, não encontrou liberdade. No final da história, ou no meio da história para o final, esse jovem está brigando com porcos para se alimentar. E o texto diz que ninguém fazia nada por ele. Distante da casa do pai, é prisão, é frustração, é queda, é abandono. Essa é a segunda realidade que descreve a imagem, o quadro, a situação de muitos nessa noite. Alguns estão perdidos, desorientados, vivendo num deserto espiritual. Outros estão aprisionados, acorrentados em vícios, em pecados, em desespero. Mas em terceiro lugar, nós observamos terceiro quadro, uma terceira foto. Ela se encontra no versículo de número 17. Observe, por favor. Os estudos, por causa do seu caminho de transgressão, de desobediência à lei do Senhor, por causa das suas iniquidades, serão afligidos. O quadro mais uma vez muda, a fotografia muda. Agora já não é um deserto nem uma prisão, é um hospital. Porque o versículo de número 17 nos apresenta indivíduos que estão adoecidos na alma. Veja o que diz o verso 18. A sua alma aborreceu toda sorte de comida. São indivíduos que já não querem comer, não querem viver. A vida perdeu a graça, a comida perdeu o sabor. As coisas que outrora eram tão apetitosas, tão deleitosas, agora perdeu a graça. Aquilo que outrora dava tanto prazer, tanta satisfação, já não gera prazer, satisfação. Eles estão adoecidos. A alma aborreceu toda sorte de comida. É um quadro de doença, de enfermidade. Mas não enfermidade no corpo, enfermidade na alma. É uma ausência de apetite, de disposição. Eles já não comem, por isso estão fracos, abatidos e estão prestes a morrer. É um quadro de doença. Porque, irmãos, quando a gente está com saúde, a gente come bastante. Não é verdade, presbítero? A gente, quando está com saúde, a gente toma café. Não é verdade? A gente almoça bem. A gente janta. E depois da janta, perto de dormir, a gente já está pensando no lanchinho. Porque quando a gente está com saúde, a gente tem apetite, disposição de comer, né, de realimentar o corpo, reenergizar o corpo. Mas quando vem a doença, uma das primeiras evidências de um corpo doente é a ausência de apetite. Aquela comida que outrora tão apetitosa, tão saborosa, tão cheirosa, perde o cheiro, perde o gosto. Mas ele está fazendo uma aplicação espiritual, porque não está atribuindo essa situação ao corpo, mas à alma. E muitos seres humanos nessa noite estão vivendo este quadro, esta realidade, com a alma adoecida. Já não há alegria,
Eles estão adoecidos na alma. A vida começa a perder a razão de viver. As coisas que outrora davam tanto prazer, já não alegram mais. Há um vazio, há uma fome. Eles estão enfermos. Qual é a primeira fotografia, irmãos? Misericórdia. Ninguém prestou atenção. Qual é a primeira fotografia? Perdidos. Eu vou perguntar, os irmãos vão repetir. Qual é a primeira fotografia? Pode ser mais forte? Qual é a primeira? Perdidos. A segunda? Aprisionados. A terceira? Doentes. Aprisionados na alma, vivendo no deserto. Perdidos no deserto, aprisionados na alma, enfermos no coração. É um diagnóstico apresentado pelo Espírito Santo de Deus a respeito do ser humano e da humanidade, distante de Deus, distante da palavra de Deus, distante dos conselhos do Altíssimo, distantes da casa do Pai. O que há é perdição, aprisionamento e doenças. Doenças na alma, na mente, perturbações, desequilíbrios, angústias, vazio. Mas a quarta fotografia, ela começa a ser descrita para nós a partir do versículo 23. Mais uma vez a imagem é mudada. E o Espírito Santo, ele nos leva agora para um maravilhoso cruzeiro. Ele vai mostrar indivíduos que estão no navio. Versículo 23. Os que, tomando navios, descem aos mares. Estão no navio, no maravilhoso cruzeiro. Quem sabe, conhecendo as ilhas do Caribe, ou o belíssimo litoral do Brasil. E o que fazem? Eles estão ali trafegando naquele imenso mar. Versículo 23, segunda parte. E o verso 24 diz: e esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Eles contemplam o sol, o nascer do sol, uma noite estrelada. Eles tiram fotografia, eles fazem selfie, manda para o Instagram, observa as curtições, manda para os grupos do WhatsApp. É uma coisa maravilhosa. É uma viagem fantástica. Mas de repente, algo acontece. O versículo 25 nos descreve a chegada de uma tempestade terrível. Portanto, meus amados irmãos, estas palavras descrevem claramente a vida humana. Somos como viajantes num navio, neste mar da existência. E muitas vezes a nossa vida é assim. Estamos neste navio, muito conforto, muita alegria, muita fotografia de alegria, mas de repente chega a tempestade. De repente chegam os vendavais. De repente aquilo que estava tão seguro, tão certo, perde a segurança. E o que há é desequilíbrio, é incerteza. Pois ele falou e fez se levantar. Verso 25, o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Verso 26, subiram até os céus, desceram até aos abismos. O texto quer mostrar a grandeza das ondas. E o que é que vai acontecer para aqueles indivíduos que estavam curtindo a viagem? Diz o versículo de número 26, desfalecia-lhes a alma. Mas antes diz assim, no meio destas, o que é a igreja? Angústias, desfalecia-lhes a alma. A tempestade bateu, a angústia entrou, angústia e desfalecimento na alma. Veja o que diz o versículo 27, andaram e cambalearam como ébrios. O equilíbrio já não existe, eles estão como ébrios, como bêbados. Já não há firmeza, já não há segurança. A tempestade retira o que havia de seguro. E o versículo de número 27 termina dizendo assim: perderam todo o tino.
palavra tino aqui, irmãos, aponta para a ideia de habilidade. Significa dizer que naquele navio havia gente habilidosas. Havia pessoas que sabiam enfrentar o mar. Havia gente experiente na navegação marítima. Mas o que o texto nos mostra é que a tempestade é tão avassaladora, tão forte, que nem mesmo os habilidosos são capazes de enfrentar essa tempestade. É quando a tempestade chega e a gente percebe que a nossa experiência, o nosso dinheiro, os nossos amigos, as nossas habilidades não são suficientes para deter a tempestade, para aquietar o navio, para aquietar a nossa alma, para trazer paz para o navio. Quatro fotografias: perdidos, aprisionados, doentes e aqueles que enfrentam a terrível tempestade. É uma descrição da alma humana distante de Deus. Quais as fotografias da tua alma? Que álbum de fotografia você tem construído na sua vida? Que imagens podem ser apresentadas, não meramente as externas, ao que o homem vê, ao que a gente publica nas redes sociais. Mas o objetivo de Deus não é mostrar apenas o externo, o superficial, é agir na nossa alma, no nosso coração. Perdidos, aprisionados, enfermos e atribulados. Mas, meus amados, o Salmo não só descreve as fotografias destes indivíduos. O Salmo não só apresenta um diagnóstico da alma dos que estão distantes de Deus e da palavra de Deus. O Salmo proclama esperança. O Salmo proclama situação para estas situações. Não importa o quadro que você esteja vivenciando, não importa a situação em que você esteja vivendo, se está perdido, aprisionado no pecado, nos vícios, se a sua alma adoeceu, se a alegria foi embora, o que reina é angústia, desânimo. Ou se você está enfrentando uma terrível tempestade, o texto anuncia esperança. O texto anuncia solução. O texto nos mostra que há esperança, porque há um Senhor Todo-Poderoso capaz de socorrer a nossa vida, mudar a nossa história e nos entregar novas fotos, nova vida, um novo álbum para a glória de Deus. A solução é única. Veja o que diz o versículo 6. Lembram que o verso 4 e 5 descreve os perdidos? Aqueles que estão perdidos, veja o que eles fazem diante daquele cansaço, daquela sede, daquela perdição. Verso 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Eu queria que os irmãos lessem comigo os versículos que eu pedi. Verso 6, parte A. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Leia o verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Verso 19, bem forte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Verso 28. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. O que é que nós aprendemos, amados irmãos? Não importa o quadro, não importa a situação, a solução é única, a solução é a mesma, a solução é o Senhor. Ele é suficiente para transformar a nossa vida, mudar a nossa história, perdoar os nossos pecados, nos livrar da perdição, da prisão, da doença e do tumulto que invadiu a nossa alma. O Senhor é suficiente, o Senhor é poderoso, o Senhor é sábio, o Senhor é gracioso. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa solução, nele está a nossa nele está o nosso único caminho. Os que estão perdidos, no verso 4 e 5, clamam. Diz assim o verso 6. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor.
e Ele os livrou das suas tribulações. Lembram como eles estavam? Perdidos no deserto, famintos e com sede. O que é que eles fizeram? Clamaram ao Senhor. E o que é que o Senhor fez? Os livrou. A solução está no Senhor. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou. E quem clama ao Senhor, quem confia no Senhor, quem busca ao Senhor, desfruta de bênçãos maravilhosas. Veja o verso 7, o que o Senhor faz na vida dos que creem, o que o Senhor faz na vida dos que clamam, o que o Senhor faz na vida daqueles que o buscam. Vejam, por favor, o versículo 7. Conduzi-os pelo caminho direito. Olha aí, para que fossem a cidade em que habitassem. Lembram que eles estão procurando essa bendita cidade? E por mais que se esforcem, e por mais que busquem, não encontram, só encontram deserto, fome e sede. Mas famintos e sedentos, perdidos, eles clamam ao Senhor. E o Senhor vem com livramento, com direção, com condução. E garante a chegada na cidade. A chegada do crente, irmãos, na cidade celestial, na Nova Jerusalém, na cidade santa, é garantida pelo Senhor que nos dirige. Não é por nossa própria força. Sem Ele estamos cansados, perdidos e famintos. Mas com Ele encontramos um lar, uma casa, uma cidade protegida. Uma cidade cujos rios correm. Lembra o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não temeremos, ainda que a terra se mude para o meio dos mares. E ele continua descrevendo, dizendo, no verso 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Ele sim é capaz de nos conduzir a esta cidade. Clame a Ele, confie nele, volte-se para Ele. Você que está com a alma perdida, com a alma faminta, volte-se para o Senhor. Meus amados irmãos, este versículo está nos ensinando a respeito da graça deste Deus maravilhoso. Essas pessoas não tinham nada em suas mãos, apenas cansaço, fome, sede e poeira. Elas estavam no deserto, mas mesmo assim clamaram, e o Senhor, por compaixão, misericórdia e graça, as conduziu, as livrou a esta cidade inabalável, a sua presença. E diz o versículo de número 9, que Ele não só conduziu até a cidade. Veja o verso 9. Pois descedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Eles não só estavam perdidos, eles estavam famintos, eles estavam com sede, mas eles clamaram aquele que é o pão da vida. Mas eles clamaram aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas eles clamaram aquele que é a água viva, que traz vida verdadeira, água que purifica, água que renova, o Espírito Santo de Deus que transforma a nossa vida, tira o coração de pedra, nos dá um novo coração, um coração encontrado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor, pacificado pelo Senhor, satisfeito no Senhor. Para os perdidos no deserto, há esperança, porque há um Senhor misericordioso, todo-poderoso, que é capaz de ouvir o clamor e abençoar. Mas veja, irmãos, que o versículo também nos mostra que para os que estão aprisionados há esperança. Lembra que os versos 10 a 12 descrevem um quadro de indivíduos que estão aprisionados? Mas o que é que essas pessoas fazem? No verso 13, leia comigo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Veja, irmãos, que não há uma solução diferente para quem está perdido e para quem está preso. Quem está doente e quem está numa terrível tempestade. Não há vários caminhos, não há várias esperanças, não há várias soluções. O caminho é um só, a esperança é uma só, a salvação é uma só, em Jesus, no Senhor, e somente nele. Por isso que o versículo 13 diz, na sua angústia, clamaram ao Senhor.
E o que é que acontece? Versículo de número 14. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Verso 16. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles estavam aprisionados, irmãos, era uma prisão de alta segurança, mas o texto descreve o Senhor como um forte guerreiro, com toda a autoridade nos céus e na terra. Quando Ele chega, ninguém pode resistir à sua obra, mesmo que o demônio se levante, mesmo que as portas do inferno se levantem, elas serão derrubadas pelo Senhor Todo-Poderoso. O texto de Lucas nos fala através de uma parábola, que havia uma casa sendo oprimida por um valente, que é a figura do diabo. Diz que o valente entrou naquela casa e perturbava a casa, assustava, oprimia aquela casa. Mas de repente, chega o mais valente. E o mais valente é a figura do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Ele é o mais valente, que amarrou o valente, que repreende o valente, que limpa a casa, que desfaz as amarras. Aleluia. Eles clamaram ao Senhor. Veja que eles estavam em sombra de morte, com algemas nas mãos. Não havia beleza, não havia nada, nenhuma riqueza. Mas o Senhor agiu em favor destas pessoas, porque o que faz o Senhor agir sobre a nossa vida não é os méritos de nossa alma, não é o valor extraordinário da nossa alma, mas acima de tudo, o que faz o Senhor agir é o seu caráter gracioso, compassivo e misericordioso. Esse texto que eu leio sempre me chama a atenção num detalhe, porque diz que o Senhor chega, no versículo 16, arrombando as portas de bronze, quebrando as trancas de ferro. Mas ele diz algo também interessante no versículo 14. Ele diz: e lhes despedaçou as cadeias. Ou seja, a cadeia aqui é algema. A ideia é que eles estavam algemados, e o Senhor vem e tira a algema. Diga amém. Mas o texto diz, normalmente, irmãos, quando alguém está algemado, preso, o policial vai chegar e tirar a algema e guardar no cinturão. Esse libertador é diferente. Ele não tira a algema e guarda, ele tira a algema e despedaça. Ele destrói, porque ele veio para destruir toda a obra do mal, toda escravidão operada pelo pecado em nossa alma, em nossa mente, em nossa vida, é destruída pelo sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, tem poder de purificar, libertar e despedaçar as algemas na vida do mais terrível escravizado por opressões, por vícios, por pecados, por manias. Quando o Senhor chega, Ele é poderoso para libertar. Mas, irmãos, eu queria chamar a atenção para o quadro dos que estavam enfermos, lembra? Gente que já não queria comer, a vida perdeu sentido, o desânimo, a depressão, a angústia, a alma desfalecendo, conforme nos ensina os versículos 17 e 18. Mas o que é que essas pessoas fizeram? Verso 19: na sua angústia, clamaram ao Senhor. O Salmo repete a solução o tempo todo. É o refrão. É o Senhor. É o Senhor. Ele é único. Ele é suficiente. É poderoso. Ele é sábio. Ele é misericordioso. É o Senhor. Está perdido, clame ao Senhor. Está aprisionado, clame ao Senhor. Está doente, clame ao Senhor. Veja o que vai acontecer com essas pessoas. Versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. O Senhor sara a alma adoecida, e que nesta noite, em nome de Jesus, almas estejam sendo saradas,
E o instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para restaurar a nossa alma é a sua palavra. Que por intermédio da palavra, almas estejam sendo saradas, libertas, fortalecidas e alimentadas pelo poder do Senhor, que é poderoso, único e verdadeiro. Pela palavra Ele nos sara. E pela palavra, no poder do Espírito, Ele nos livra da morte. Há um verso no João 10:10 que diz: o diabo, o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor, Ele veio para dar vida, vida abundante, vida real, vida satisfeita, vida que desfruta de real encontro, alegria, direção, vida no Senhor. Mas, irmãos, há um outro elemento aqui que eu gostaria de destacar. Lembra dos que estavam naquele maravilhoso cruzeiro? E de repente chega a tempestade. Está todo mundo ali cambaleando, feito ébrios. Mas o que é que eles fazem? No verso 8. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Se a tempestade chegou, há uma solução. Volte-se para o Senhor, clame ao Senhor. Restaure na sua vida, na sua casa, o altar do clamor ao Senhor. Nele há esperança, nele há poder. Eles clamam. E o versículo 29 nos mostra o que vai acontecer. Leia comigo. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Quem é este que até as ondas e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, o Filho de Deus. Ele está aqui nesse lugar e a sua palavra revela a sua presença. Ele acalma as tempestades. Diz que aquilo que parecia tão difícil, impossível, diz o texto que eles perderam o tino, a habilidade, a capacidade. E às vezes Deus permite que a gente perca o tino. Deus permite muitas vezes que a gente perceba que a esperança não está em nós. Não é olhando para nós mesmos que encontraremos a paz, a esperança. É erguendo os olhos e olhando para aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Mas às vezes Ele permite que a gente perceba a nossa fraqueza, a incapacidade. Para que com humildade, fé e esperança, clamemos a este Deus maravilhoso. E nele encontremos quietude e paz. Ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Olha como o quadro vai mudando quando Jesus entra. Verso 30. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Nós atravessaremos esse mar. Nós atravessaremos esse Jordão. Mesmo que se levante tempestades, ondas bravias, nós atravessaremos. E o segredo da nossa travessia é a presença do fiel comandante dentro dele, dentro do navio. É a presença de Jesus. Sem Jesus desfalecemos, sem Jesus afundamos, sem Jesus fracassamos. Mas com Ele chegaremos ao porto desejado, a santa cidade, a nova Jerusalém, a casa do Pai. Diga amém. Eu quero terminar, irmãos, essa palavra. Esse salmo se divide em 3 partes. A primeira parte é mostrando essas fotos, essa situação. A segunda parte é mostrando a solução. E a solução está no Senhor Todo-Poderoso. Mas em terceiro e último lugar, o salmo é um salmo de gratidão, mostrando o seguinte: se você estava perdido e Ele te encontrou, porque na verdade não foi a gente que encontrou Ele, foi Ele que nos encontrou. Porque está escrito: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele nos caçou, Ele nos encontrou no deserto, em morte, e nos conduziu à cidade santa. Está nos conduzindo. Se você foi alcançado por essa graça, a graça do encontro, a graça da paz, do perdão, da libertação, da quietude na alma,
O que eu devo fazer? Verso 1 diz: rendei graças ao Senhor. Leia comigo só a primeira frase do verso 1. Rendei graças ao Senhor. Verso 8: rendam graças ao Senhor. Verso de número 15, por favor. Rendam graças ao Senhor. Verso 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Se você foi encontrado, perdoado, restaurado, louve ao Senhor, adore ao Senhor, renda graças ao Senhor, conte as bênçãos, diga quantas são, tire do seu coração a murmuração e a reclamação. Quem éramos, irmãos, perdidos, quem éramos, irmãos, escravos, quem éramos, irmãos, doentes, quem éramos, irmãos, atribulados, mas o Senhor foi ao nosso encontro e nos deu perdão, paz, alegria, esperança. Rendam graças ao Senhor. E tudo Ele fez por bondade. E o verso 31 diz assim, olha: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O verso 32: exaltem-no também na assembleia do povo e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele está falando de gratidão pessoal, individual, mas ele fala também da gratidão coletiva. Que o seu coração se alegre em subir à casa do Senhor. Não abandone o santo culto, a bendita convocação. Levante-se, Ele te encontrou. Levante-se, suba à casa do Pai. Ele sarou a tua alma, perdoou os teus pecados e traz paz à tua vida. Levante-se e vem adorar o libertador, o Senhor da nossa vida. A adoração precisa ser individual, familiar e comunitária. E nós temos motivos para adorar este Deus maravilhoso. Eu quero concluir perguntando nessa noite: qual a sua situação? Qual a situação da sua alma? Qual o álbum de fotografia que até agora você tem construído na sua existência? Que imagens você teria para apresentar? Perdido? Aprisionado, enfermo, desesperado? Deus te trouxe aqui para mudar a tua história e para te dar novas fotografias existenciais, uma nova vida. Clame a Ele. Está escrito: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Clame a Ele, confie nele, busque, porque só nele a esperança, só nele a salvação. E você que já foi mudado, transformado, abençoado, rendam graças ao Senhor. Vamos bem forte? Rendam graças ao Senhor. Amém e amém. Fiquemos